Olá, minha gente, tudo bom? Aqui é o professor Vinícius, iniciando mais uma videoaula, agora tratando a questão dos óxidos, né? Nós já vimos três grandes funções da química inorgânica, vimos ácido, base, sal, e para fechar, com chave de ouro, como se diz assim, vamos trabalhar a questão dos óxidos. E o próprio nome óxido já sugere para a gente aqui alguma característica muito importante, né? Do óxido, que é apresentar dentro dele um ânion, que é o ânion do oxigênio, na sua condição de carga mais conhecida, que é -2, né? E esse ânion O-2 é o que eu chamo de ânion óxido, que é que caracteriza esses compostos, né? A presença de uma estrutura onde o oxigênio, na maior parte das vezes, vai apresentar o número de oxidação igual a -2. Quando eu falo a maior parte das vezes, é que pode haver algum tipo de excepcionalidade. Então, vamos entrar no mundo dos óxidos para a gente compreender seus comportamentos, né, as reações que eles podem sofrer, as suas classificações, e para isso a gente vai trabalhar essas ideias também com uma apresentação, né, para a gente ir acompanhando a nossa discussão, ok? Está aí a apresentação que nós vamos trabalhar no dia de hoje, né? E nós temos aí a tela inicial da nossa apresentação, né? Estudo dos óxidos. Um óxido que quase ninguém conhece, né? Dióxido de carbono, vulgarmente chamado de gás carbônico, né? Que é um óxido que está presente na nossa atmosfera, que é fruto das combustões, né? Quando uma substância queima, e essa queima ela é plena, ela é eficiente, desculpem, ela produz esse óxido, né? E é liberado, é jogado para a atmosfera. Que, na realidade, você vai ver depois que esse óxido, o dióxido de carbono, é um dos gases que produzem dois efeitos na atmosfera. Um é o efeito estufa, na atmosfera não, na Terra, né? Nosso planeta. Um é o efeito estufa e o outro é um efeito chamado de chuva ácida, né? Que é a chuva com um pH que denota a acidificação dela. Aqui tem outros óxidos, né? Óxido de magnésio, e aqui alguns óxidos de coloração, né? Que podem ser utilizados, assim como os sais, para pigmentação, né? A pigmentação vermelha, o óxido de ferro, por exemplo, o óxido de bismuto, a coloração esverdeada, né? Mas o que vem a ser um óxido? Óxido é um composto binário. Quer dizer o que, Vinícius, com isso? Que são só dois elementos. Binário quer dizer dois elementos, onde um deles é o oxigênio, na condição de ser o elemento mais eletronegativo. Então, além de ser binário, o oxigênio tem que aparecer na condição de elemento mais eletronegativo. E como é que eu sei, Vinícius, isso? Na fórmula, o elemento oxigênio vai sempre aparecer mais à direita dela, ok? Qualquer composto de dois elementos, onde o oxigênio está mais à direita na fórmula, eu já sei que é um óxido. E, como ele tem que ser o mais eletronegativo, se torna inviável, dentro desse conceito, composto binário de oxigênio com flúor. Então, esses compostos de oxigênio com flúor binários, né, não são classificados como óxidos, eles serão vistos como fluoretos e não como óxidos, ok? Então, é interessante você ter essa noção. Fórmula geral aí para os óxidos. Então, você tem X2, X2+, né? E O menos 2X. Então, esse 2 aqui seria o coeficiente, desculpem, seria a carga do oxigênio, né? E esse X seria a carga do elemento, né? Que vai se associar ao átomo de oxigênio. Ok? E aí alguns exemplos, né? Quase ninguém conhece esse aqui, né? H2O. É a água, né? A água é um óxido, porque é um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Fe2O3, Mn2O7, composto binário, onde o oxigênio aparece sempre mais à direita na fórmula, denotando com isso que ele é o elemento mais eletronegativo, né? Aqui eu usei o carbono 2+, né? E o oxigênio 2-. O carbono 4+, né? Que é a sua maior valência que nós temos para o carbono, que é
a sua tetravalência, né? E aí, quando eu fiz a associação, ficou o CO2, né? Porque eu fiz a simplificação dos índices, ok? Nomenclatura dos óxidos. Essa aqui é a nomenclatura mais geral que você pode ter, né? E é a mais indicada pela IUPAC, né? Prefixo que indica a quantidade de oxigênio. Quantos oxigênio eu estou enxergando na fórmula? Tem um prefixo para indicar isso aí. Só um, mono. 2, di. 3, tri. Tetra. 4. Se forem 5, penta. E aí vai, né? Em seguida, a palavra óxido. Depois, preposição de. Em seguida, um prefixo para indicar quantos átomos do elemento está interagindo com o oxigênio. E, por fim, o nome do elemento. Ou, se você preferir, o cátion, né? Se for um elemento de natureza metálica, né? Se for um ametal, logicamente não vai ter o cátion, né? Então, essa é a regra mais geral para dar nomes aos óxidos. Veja aqui os exemplos. CO, monóxido de carbono. Lembrando que esse termo monóxido, ele pode ser facultativo. Ele pode aparecer ou não na nomenclatura. Se não aparecer, também está correto. Óxido de carbono. Ok? Fica aí subentendido. CO2. Agora são 2 óxidos, então é dióxido de carbono. Como só tem um carbono, não preciso colocar monocarbono. Fica sempre subentendido. N2O5, 5 oxigênio, então pentóxido. Preposição de 2 nitrogênio, dinitrogênio. Mesma coisa para o Cl2O7. 7 é hepta, ou heptóxido, né? De 2 cloros, de cloro. Então, você vai sempre colocar os prefixos para indicar as quantidades que eu tenha, ou de oxigênio, antecedendo o termo óxido, ou de elemento antecedendo o nome dele. Beleza? Então é muito fácil, nomenclatura geral. Aqui são nomenclaturas mais específicas, que eu também posso aplicar. Eu posso aplicar a geral, que resolve qualquer situação, ou alguns contextos, né, mais específicos, como, por exemplo, se for óxidos metálicos, né, óxido de caráter metálico. E esse metal vem naquela condição, pode ter o NOx constante ou não. Eu posso colocar a palavra óxido, preposição de, e o nome do metal, e em seguida o seu NOx em algarismo romano, se for de NOx variável. Se não for, morre por aqui, né? O nome do metal. Na2O, óxido de sódio. Mas também poderia ser óxido de sódio, sem problema. Ok? Eu posso usar aquela geral, que resolve qualquer situação, ou usar, em caso de óxido metálico, essa nova aqui, essa possibilidade também, né? Que só se enquadra se o NOx do metal for constante. CaO, o Ca é metal alcalino, tem NOx constante, tem, então, óxido de cálcio. Beleza? Ag2O, óxido de prata. Podia ser óxido de prata? Podia. Ok? Se o metal tiver o NOx variável, se enquadra naquelas duas situações. O oso ou o ícaro, que ainda é permitido, né? Aí o PAC ainda aceita, por enquanto, essa situação, como a gente citou, chamou a atenção lá para as bases, ela recomenda que nós não usemos. Mas se alguma pessoa ainda usar, pode-se ainda tomar como correta. Mas se alguém tomar como errada, também você não pode questionar muito não, porque já é recomendação da IUPAC, você não use esse tipo de situação. O sufixo oso e o ícaro para definir a variação de inox do elemento, ok? Ou então, óxido de, o nome do elemento com o seu NOx em algarismo romano. E aí ninguém pode contestar, né? Se você usar a estratégia de representar o NOx em algarismo romano, ninguém pode contestar a sua resolução para óxidos de caráter metálico, também chamados óxidos iônicos, ok? Então está aqui duas situações, ó. O ferro, a gente sabe que pode ser o ferro 2 ou o ferro 3. Se eu tiver o FeO, é o óxido de ferro 2, ou óxido ferroso, beleza? Se eu tiver o Fe2O3, é o óxido de ferro 3, que é o mais recomendado, ou óxido férrico,
por enquanto, ainda aceito pela EUPAC. Ok? Classificação aí dos óxidos. Eu posso ter óxido ácido, óxido básico, óxido anfótero, óxido neutro, óxido duplo, peróxido e superóxido. Vamos ver cada um desses tipos. Óxido metálico, também chamado de básico, ok? Quando é que você tem esse tipo de situação? Você vai ter um óxido básico, também chamado de metálico, se esse metal que está interagindo com o oxigênio, ele for alcalino ou alcalino terroso, ok? Então, metal alcalino ou alcalino terroso interagindo com o óxido, com o oxigênio, produz um óxido básico, também chamado de metálico. E uma característica muito importante desses óxidos são seus caminhos reacionais. Esse óxido básico, reagindo com água, produz a sua base, a base do metal correspondente, ok? Por exemplo, o LiO, que é o óxido de lítio, se reagir com água, produz o hidróxido de lítio, ok? O CaO, que é o óxido de cálcio, se reagir com água, produz o hidróxido de cálcio. Então, óxido básico, também chamado de metálico, pode reagir com água, produzindo a sua base, a base do metal. E aqui, ó, esse CaO é chamado de cal extinta, vulgarmente. Já o CaOH é a chamada cal virgem ou a cal viva, né? Que é aquela que a gente utiliza, por exemplo, para pintar os muros de branco, né? Aquele pó é o óxido de cálcio, que é a cal extinta. Quando eu jogo em água, eu faço aparecer no meio o hidróxido de cálcio, que é um material hidratado, né? Você pegou o cálcio, o óxido de cálcio, que é a cal extinta, jogou água sobre ele, ou ele na água, tanto faz, e aí vai aparecer o hidróxido de cálcio, que é uma solução aquosa, que você pode então usar para caiação, né? Para pintar o muro de branco, né? Outro caminho reacional desse tipo de óxido é ele reagir com ácido. Óxido básico mais ácido produz sal mais água. Então, é um outro caminho reacional para produzir um sal, né? O óxido, por ter caráter básico, ele reage com ácido, produzindo sal e água. É como se eu estivesse neutralizando o meio, ok? Estou neutralizando o meio por estar reagindo um óxido de caráter básico com ácido, beleza? Já o óxido ácido, também chamado de anidrido, é aquele material onde você enxerga ametais interagindo com o oxigênio. Então, se eu tiver ametal interagindo com o oxigênio, eu vou ter um óxido ácido, também chamado de anidrido, ok? E quando eles reagem com água, eles podem produzir o ácido correspondente. Ou então, se reagir com base, eles podem produzir sal e água. Como o caráter dele é ácido, se reagir com a base, eles produzirão sal e água. E está aí o que eu estou aqui chamando a atenção, né? O CO2 é um não metal. Interagindo com o oxigênio, produz um óxido ácido, desculpe, né? Um óxido ácido. Se eu reagir esse óxido ácido com água, eu produzo o ácido correspondente dele, que é o ácido carbônico, que é o que se dá, né, lá nas camadas mais elevadas da atmosfera, quando esse CO2 encontra água. O CO2, que é um dos causadores do efeito estufa, se no caminho, quando ele está subindo para as camadas mais elevadas da atmosfera, ele encontrar umidade, que é água, ele pode reagir com ela e aí acidificar aquela umidade. Quando ela cair, quando ela precipitar, que é o que eu chamo de chuva, aquela precipitação é uma precipitação ácida. Só que nós já vimos no passado que era um ácido fraco, né? Então, a chuva acidificada por gás carbônico é uma chuva ácida muito fraca, muito paia, como se diz, né? Não produz quase nenhum efeito danoso, e graças a Deus, né? Mas se for um ácido mais forte, né? Aí sim, causa danos. Por exemplo, se o SO3 encontrar o H2O lá nas camadas mais leves da atmosfera, aí eu vou ter, nessa situação aí, a possibilidade de chuva ácida mais forte. E também quando
quando você tiver o pentóxido de nitrogênio, né, que é um óxido derivado do nitrogênio, ele encontrando água, ele produz o ácido nítrico, que já tem uma força maior que o ácido carbônico. Também vai ser mais danosa para o meio ambiente que a chuva ácida com gás carbônico, ok? E como a gente já falou, o óxido ácido, se reagir, se encontrar base, produz sal e água. Caráter anfótero, também chamado de anfiprótico. Esse caráter anfótero ou anfiprótico é porque esse óxido ele pode ora funcionar como ácido, ora funcionar como base. Como assim? Vai depender do que ele vai encontrar pela frente, ok? Esse óxido, ele encontrando pela frente, por exemplo, um ácido, ele produz sal mais água. Mas esse mesmo óxido, se encontrar pela frente uma base, ele produz também sal mais água. Ele tanto pode funcionar como ácido, como óxido ácido, como ele pode funcionar como óxido básico. É isso que eu estou querendo dizer. Ele vai funcionar da mesma forma. Se esse óxido encontrar uma base, ele reage e produz sal mais água. Ora, se ele encontrar uma base, é como se eu dissesse para ti que ele está tendo um caráter básico. Um caráter ácido, desculpe. Se ele encontrar uma base e reagir, ele vai estar apresentando um caráter ácido. Então, ele pode, ao mesmo tempo, ser ácido ou ser de caráter básico. E dois exemplos muito clássicos é o Al2O3 e o ZNO. Né? O Al2O3 é o óxido de alumínio e o ZNO é o óxido de zinco. São metálicos, mas são metais especiais. Nem é alcalino, nem alcalino terroso, para gerar óxido básico, ok? Por conta disso, ele pode interagir de forma diferente com ácido e com base, beleza? Aí eu coloquei onde é que eles podem ser utilizados, né? O ZNO numa pomada muito famosa, né, que a gente usava muito, agora tem outras, né? Mas no passado só tinha mais essa aí, que era a hipoglós, né? Era muito famoso você usar para assadura de bebê, beleza? Óxidos neutros, né? Também chamados de indiferentes. São assim ditos porque, via de regra, não reagem nem com base, nem com ácido, nem com água. Por isso são inertes ou indiferentes. Não conseguem reagir. CO com água, não ocorre a reação. NO com água, não ocorre reação. NO com ácido, também não ocorre reação. Eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Por isso são chamados de inertes ou indiferentes. Principais característicos, né? Os principais, o NO e o CO, são os que mais se evidenciam nessa condição. Agora, tem uma situação que eles podem reagir, né? É quando encontram O2, que é o agente oxidante mais forte que a gente conhece. Então, se eu pegar o CO e reagir com oxigênio, com gás oxigênio, a reação vai se dar, que é uma reação de queima, né? Eu estou queimando o CO e vou produzir com essa queima, por exemplo, principalmente o dióxido de carbono. Ok? Óxidos duplos, também chamados de mistos, né? São óxidos que apresentam essa fórmula aqui geral, ó, Mn3O4. E são assim ditos duplos porque geralmente são formados por dois óxidos daquele mesmo elemento. O que mais pode se enquadrar nessa condição é o ferro, o chumbo e o manganês. Eu tenho dois óxidos de ferro, o FeO e o Fe2O3. A junção deles produz o Fe3O4, né, que é um ímã natural muito conhecido, que é a chamada magnetita. Então, geralmente os óxidos duplos são tipificados por esses três elementos básicos aí: ferro, chumbo e manganês, porque eles têm mais de um óxido na natureza e a junção dos dois pode produzir um óxido de natureza dupla. Fe3O4, Pb3O4, Mn3O4. Eventualmente, o oxigênio pode apresentar um NOx diferente do -2. E aí, nesse caso, eu vou produzir também um óxido especial, que é chamado de peróxido, e o outro também, que é um óxido especial, que é chamado de superóxido. Onde é que ocorre a diferença básica do óxido para o peróxido e para o superóxido? No valor do NOx do oxigênio. No óxido convencional, o oxigênio tem NOx -2, que é o mais comum para ele.
eventualmente pode ser 1, -1. Aí, se for o oxigênio, a estrutura dentro do material, tiver o NOx -1, ele vai ser um peróxido. E está aí quem são os candidatos a formar os peróxidos, né? São alcalinos, metais alcalino terroso e o hidrogênio, né? Quando interagem com o oxigênio, eles produzem um peróxido. E o jeitão deles? Se for alcalino, M2O2. Se for terroso, MO2, né? Então, N2O2, L2O2, Ca2O2, Mg já é de alcalino, né? Ca já é de alcalino terroso. Então, CaO2, MgO2. E pode aparecer também um peróxido de hidrogênio, né? Que é o H2O2, que é a água oxigenada, vulgarmente conhecida, né? Ou peróxido de hidrogênio, que é um oxidante, um antioxidante muito poderoso e tem ação bactericida, né? E aquele líquido, por exemplo, que quando você vai fazer um curativo numa lesão, né? Num ferimento, você passa por cima e ele fica efervescendo junto com o sangue, né? Porque ele está ali naquela efervescência matando as bactérias. Nomenclatura: peróxido de nome do elemento. H2O2, peróxido de hidrogênio. Então, quando você identificar que é um peróxido, a nomenclatura tem que ser exclusiva, né? Peróxido de nome do elemento. Da mesma forma, se você identificar que é um superóxido, também chamado de polióxido. Como é que eu faço a identificação, Vinícius? Muito simples. Pega a fórmula, verifica o NOx do oxigênio. Se ele for -2, óxido comum. Se ele for -1, peróxido. E se ele for -0,5, na estrutura daquele material, se o NOx do oxigênio for -0,5, ele é um superóxido. Quem são os candidatos a formar superóxido? Alcalino, alcalino terroso e prata, né? Também pode aparecer a prata. Aqui o hidrogênio não entra, beleza? Hidrogênio aqui não entra para formar os peróxidos. Ele entra na formação dos superóxidos. Na2O4, se for alcalino, ó, segue esse jeitão aqui. Se for terroso, MO4. CaO4, o cálcio é terroso, né? Então, entra nesse modelo aqui de fórmula química. L2O4 é alcalino, então ele entra desse jeitão aqui da fórmula química. E o nome também é específico, superóxido de nome do elemento. Então, se eu identificar que eu estou tratando de um superóxido, eu vou utilizar essa maneira geral para produzir o nome do peróxido, ok? Superóxido de sódio, superóxido de cálcio, de lítio, etc. E a gente finaliza, então, a nossa apresentação e, consequentemente, também estamos aqui encerrando a apresentação das funções inorgânicas, né? Ressaltando que você pode encontrar funções menores, como, por exemplo, carbeto, nitreto, hidretos, que é interessante você dar uma lida nessas funções menores, né? Para complementar a sua formação. Mas essas 4 que a gente citou aqui são as maiores funções que nós encontramos dentro da química inorgânica. Elas englobam a grande massa dos compostos inorgânicos. Então, vou encerrar nossa aula de hoje, né, desejando para vocês toda a sorte do mundo, né? Que nós possamos nos encontrar mais adiante nas aulas presenciais, porque essa de hoje já está encerrada por aqui. Boa sorte, minha gente. Até mais.